galera, beleza? Pessoal, vamos aqui dar seguimento aos nossos trabalhos de hoje falando sobre Chris Paul, meus amigos. Seguinte, o Chris Paul chegou em 2020, né, no Phoenix Suns com a missão de liderar o Phoenix para algo a mais, né, para ser o líder dessa subida de nível, dessa subida de degrau do Phoenix Suns. E dá pra gente dizer que hoje, em 2023, o Chris Paul ele conseguiu executar o que foi solicitado para ele, né, cara? O Chris Paul ele conseguiu liderar o Phoenix Suns, obviamente, juntamente com o Devin Booker, Michael Bridges, Andre Ayton e o Monty Williams, que inclusive, né, cara, que parceria sensacional Chris Paul e Monty Williams, né? Ele conseguiu liderar juntamente com todos esses outros caras duas campanhas com mais de 50 vitórias, algo que o Phoenix tinha feito pela última vez lá em 2010, cara. E com o Chris Paul, o Phoenix fez isso duas vezes. O time chegou na final da NBA depois de muito tempo, foi vice-campeão. Então dá sim pra gente dizer que aos 38 anos, o Chris Paul ele executou tudo que foi pedido pra ele. Que ele cumpriu sua missão no Phoenix Suns. Não cumpriu 100% porque não foi campeão, mas ele com certeza elevou o nível do Phoenix. Velho, a gente tá falando de um time que, vamos lá, em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 também, cara, era um time que era, velho, uma piada na NBA, um time que não disputava nada. Não disputava absolutamente nada. E hoje o Phoenix, toda a temporada, entra como um fortíssimo candidato no Oeste. Fortíssimo candidato no Oeste. E isso tem muito dedo do Chris Paul. E segundo informações do Matt Moore, do Action Network, pelo fato do Chris Paul já estar chegando aos 38 anos e já ter cumprido a sua missão no Phoenix, a diretoria do Suns estaria sim estudando a possibilidade de acabar com essa história, né? De finalizar o ciclo Chris Paul em Phoenix. O jornalista diz que com o novo dono assumindo, né, em fevereiro a posse do Phoenix Suns, né, o Matt Ishbia, o bilionário que adquiriu o Phoenix Suns há alguns meses atrás, ele vai assumir posse em fevereiro. E segundo o Matt Moore, uma das, como eu posso dizer, uma das metas, né, do novo dono é reformular o elenco do Phoenix Suns, tendo o Devin Booker como o seu principal pilar, como o seu principal foco. E para reformular o elenco, Matt Ishbia estaria planejando abrir mão do Chris Paul, abrir mão do contrato do Chris Paul, que é um contrato realmente alto, que acaba emperrando um pouquinho esse processo de reformulação. A gente está falando de um jogador que aos 38 anos tem garantidos na próxima temporada 31 milhões de dólares. E na próxima, passando a próxima temporada, na outra, o Chris Paul ainda tem quase 30 milhões de dólares garantidos. Então é um contrato muito alto que com certeza acaba inviabilizando muitos negócios. Muitos negócios. Porque segundo o Matt Moore também, o Matt Ishbia, ele é bem conservador em relação aos seus investimentos. Então, estourar o cap space para ficar pagando multa, para ficar pagando luxury tax, assim como o Golden State faz, é algo que está totalmente fora de cogitação no Phoenix Suns. Então, se o time quer mudar o elenco, quer reformular o plantel, vai ter que abrir mão do Chris Paul. E segundo o jornalista, é isso que pode acontecer. O próprio Matt Moore trouxe uma informação algumas semanas atrás, eu até repercuti aqui no canal, de que o Phoenix Suns já estaria procurando substitutos para o Chris Paul e que dois nomes seriam vistos como os favoritos para assumirem o posto de armador do Phoenix. Esses seriam Fred VanVleet, do Toronto Raptors, que é um jogador que está sendo muito cobiçado por várias equipes, inclusive o Chicago Bulls entrou forte na disputa, mas o Phoenix está também nessa briga. E o Terry Rozier do Charlotte Hornets. Segundo Matt Moore, esses dois jogadores estão sendo, né, foram colocados como possíveis substitutos do nosso querido Chris Paul. Então,
as informações, né, que estão saindo deixam subentendido não, né, deixam muito bem claro que o ciclo do Chris Paul no Suns está para acabar. E dando a minha opinião, se o Phoenix Suns abrir mão do Chris Paul, sinceramente, eu acho que vai estar tomando a decisão correta, tá? Ah, Luiz, tá falando que o Chris Paul não consegue ajudar mais o Phoenix Suns? Muito pelo contrário, eu acho que o Chris Paul consegue ajudar muito o Phoenix Suns. Mas até certo ponto, até a página 2. Tendo o Chris Paul aos 38 anos, sendo essa peça-chave do time, essa peça-chave do ataque, o Phoenix Suns vai acabar sempre batendo numa parede. Vai chegar sempre no teto. Tem um teto com o Chris Paul. Sem o Chris Paul e com um novo elenco, talvez esse teto suba. E talvez o Phoenix Suns consiga atingir um outro nível. Entende? O front office do Phoenix Suns já se mostrou muito competente em relação à montagem de elenco. É um front office que sabe contratar. O Phoenix Suns nos últimos anos, né, depois de 2019, que foi onde esse front office assumiu mesmo as rédeas do basquete do Phoenix Suns, o Phoenix fez pouquíssimas contratações ruins. Pouquíssimas. Talvez o Landry Shamet tenha sido uma contratação ruim. E sendo sincero, paramos por aí. Todas as outras, cara, ó, Chris Paul foi uma puta contratação. Uma puta contratação. DeAndre Ayton foi uma ótima aquisição no draft. Mikal Bridges, uma ótima aquisição. Ótima aquisição. Cam Johnson, excelente aquisição. O Jay Crowder foi uma ótima contratação, Jay Crowder, sabe? Então, é um front office muito talentoso, que tendo um espaço maior no cap para gastar, com certeza vai conseguir montar um elenco muito forte, que tendo o Devin Booker agora como o seu pilar, como o seu ponto central, pode ser um elenco que eleve o Phoenix Suns de patamar. Da mesma forma que o Phoenix Suns subiu de patamar quando o Chris Paul chegou, o Phoenix pode também subir de patamar com a saída do Chris Paul e a chegada de novos nomes. Galera, o ponto principal é que a gente está falando de um armador de 38 anos. Um armador de 38 anos que já nas últimas 2 temporadas tem dado indícios claros de que a parte física tá pesando. E é natural pesar, porque é um jogador de 38 anos. É que a galera, vendo o LeBron James fazer o que faz aos 38, acha que todos os jogadores, quando chegam nessa idade, tem que jogar a mesma coisa, mas não é assim que funciona, não. O normal é acontecer o que está acontecendo com o Chris Paul, ele cair de produção. Ele acabar tendo que ser mais poupado do que o normal. Por quê? São 38 anos. Muito provavelmente, esse é o último contrato da carreira do Chris Paul. Muito provavelmente o Chris Paul tem mais 2 anos aí de basquete. Sabe? Então, mesmo que ele coma a bola nesses próximos 2 anos, não vai ser a mesma coisa que foi, por exemplo, em 2020, em 2019, no Oklahoma, onde ele foi bem pra caramba. Não vai ser a mesma coisa, gente. Sabe, o pico de produção do Chris Paul não é o mesmo que era há alguns anos atrás. Ainda é um nível muito alto, mas não é tão alto quanto era. E para você gastar essa grana que o Phoenix pode gastar se manter o Chris Paul, para você gastar essa grana, você precisa de algo além do que o Chris Paul pode entregar. Então, caso essa informação do Matt Moore se confirme e essa nova gestão do Phoenix Suns resolva, sabe, realizar uma troca pelo jogador para abrir cap space, para ir reformular o elenco, eu acredito que vai ser um movimento acertado da diretoria do Suns. E eu posso falar, Chris Paul ainda tem mercado na NBA, cara. Eu acho que ele tem muito mercado ainda. Sabe um time que ele poderia jogar? Pra tentar, sei lá, uma última run pelo título, tentar um The Last Dance? O Clippers. O que o Clippers mais precisa? Um armador.
que o Chris Paul é? Um dos melhores armadores da NBA. Um jogador que tem uma identificação enorme com o Los Angeles. Ele não saiu mal de lá. Ele saiu de lá até de uma forma parecida com que ele pode sair do Phoenix, né? Como um jogador que encerrou, né, encerrou a sua missão e saiu para dar espaço para uma reformulação de elenco. O Chris Paul saiu do Clippers dessa forma. Do tipo, Chris Paul, o ciclo aqui terminou e a gente vai buscar reformular o nosso elenco. E foi o que aconteceu. Com a grana que o Clippers deixou de pagar pro Chris Paul, conseguiu fazer todas essas contratações. Conseguiu trazer Shai Gilgeous-Alexander do draft, que acabou rendendo o Paul George. Conseguiu pagar o Kawhi Leonard na Free Agents. Então o Clippers seria uma ótima opção para o Chris Paul fechar o seu ciclo. Porque agora o elenco do Clippers está pronto. Precisa de um cara ali para assumir a posição. E o Chris Paul seria esse cara. Se eu sou GM do Clippers, eu iria atrás do Chris Paul na hora. No momento que o front office do Phoenix falasse, liberamos o Chris Paul, tá disponível para troca? Se eu sou o GM do Clippers, eu vou na hora no Chris Paul. Então ele tem mercado pra cacete ainda. Então, para encerrar aqui o vídeo, a informação do Matt Moore é essa. Parece que a missão dessa nova diretoria, a missão do novo dono, Matt Ishibia, é reformular o elenco e a saída de Chris Paul seria fundamental para essa reformulação, que, na minha opinião, é necessária. Esse elenco do Phoenix precisa de um novo ar, precisa de uma nova motivação. E trazer novos jogadores vai ajudar muito nisso. E, para mim, o Chris Paul sai do Phoenix como um dos grandes jogadores da história da franquia. Para mim, o que o Chris Paul fez no Phoenix desde que ele chegou, já o credencia para estar entre os grandes nomes da história do time. Para mim, o Chris Paul sai do Suns com camisa aposentada. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Para mim, o ciclo Chris Paul no Phoenix, caso se encerre, como o Matt Moore diz que vai se encerrar com a missão cumprida. Porque ele chegou recebendo a missão de elevar o Phoenix de patamar e fazer o time voltar a ser um forte concorrente no Oeste. E ele conseguiu isso. Tá? Então, eu quero saber de você o seguinte. Você, se é esse dono, se é o novo dono do Phoenix Suns, se você é o Matt Ishibia, se você é o bilionário Matt Ishibia, você mantém ou você dispensa? Dispensa não, né? Troca o Chris Paul. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ativa as notificações, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho. E é isso, né, meus amigos? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Agradeço muito, né, a sua participação aqui no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.